Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula? Vamos lá? Na aula de número 9, o objeto de conhecimento são as condições de produção, circulação e recepção de discurso e atos de linguagem, contribuindo com a pluralidade de ideias, a diversidade cultural e as relações sociais vivenciadas no contexto amazônico. Por detalhamento, olha só, vamos entender aí os processos de disputas presentes em competições envolvendo as práticas corporais, lutas, e entendendo também a internet, desenhos animados, jogos, games, entre outros. Vamos explorar aí as lutas dentro dessa descrição que, embora pareça um pouco complicada, nós iremos simplificar nesta aula. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Sejam bem-vindos ao universo encantador da Educação Física, essa matéria que eu acredito que é a mais amada por vocês porque oferece diversas possibilidades, inúmeras possibilidades de prática. E aí eu refaço essa abertura, né? Sejam bem-vindos ao admirável universo da Educação Física. E eu digo universo, pois cada uma das práticas corporais oferecidas nas aulas constituem um mundo de possibilidades organizadas e estruturadas. Algumas delas ao longo de séculos, né? Outras um pouco mais atuais, mas todas projetadas para proporcionar conhecimento sobre o corpo, sobre o desenvolvimento motor, a aquisição de condicionamento físico, de saúde e muito mais. A gente inicia, né, esta aula explorando um pouco sobre as lutas, uma prática corporal que vai além de executar os movimentos, né, aqueles golpes bonitos que parecem até ensaiados, mas eles possuem ali inúmeras possibilidades. E nós vamos iniciar conhecendo o seu conceito. Vamos lá? As lutas são práticas corporais organizadas, envolvendo movimentos de combate, regulamentadas por regras, conectadas a tradições e executadas em locais apropriados, onde a competição se desenvolve com respeito entre os envolvidos. As lutas estão presentes no cinema, no teatro, nos jogos. Mas o conceito delas é bem mais abrangente e nós vemos na cartela a seguir. De acordo com a BNCC, as lutas compõem o conjunto de práticas corporais a serem desenvolvidas ao longo das aulas de educação física nos anos iniciais do ensino fundamental, constituindo-se em, olha aí, ó, disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Essa é uma definição da BNCC, porém, eu preciso dizer que, além das lutas, né, como está descrito ali, a gente já consegue visualizar algumas, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, elas podem ser tratadas aí, lutas brasileiras, como a capoeira, o uca-uca, a luta marajoara, entre outros estilos tipicamente brasileiros, bem como as lutas de diversos países do mundo. E aí eu cito o judô, o aikido, o jiu-jitsu, o muay thai, o boxe, o Chinese box, né, o boxe chinês, a esgrima, o kendo, entre outros estilos, todos contemplados ali pela BNCC. Em contextos midiáticos, e aí quando eu falo em contextos midiáticos, é aqueles que são veiculados ali pela mídia, a internet, os canais que trazem ali os vídeos, né, os jogos, os desenhos, a internet. Essas disputas elas são representadas e ressignificadas, influenciando aí as práticas reais e imaginárias. Dessa forma, o tema explora as conexões entre lutas como esporte, entretenimento e construção cultural, ok?
E aí a gente, no esporte e na prática real, a gente tem aí uma outra perspectiva, uma outra organização que diferencia um pouquinho dessa apresentada pela mídia. E aí eu trouxe aqui para a gente entender, olha só, que as lutas vão se organizar em modalidades competitivas, e aí eu cito para vocês o judô, o taekwondo, o karatê, o MMA, entre outros, onde acontece essa competição. Essas que aparecem na cartela para vocês agora, olha só. Esses estilos de luta que a gente consegue perceber e entender aí a competição, essa disputa onde um indivíduo precisa se colocar à frente do outro, né? Precisa vencer o seu adversário, lembrando sempre do respeito absoluto às regras, perfeito? Essas lutas elas vão se organizar ali em uma estrutura para as competições, ok? E a gente conhece essa estrutura agora. Quero apresentar a vocês 3 estruturas específicas, perfeito? A gente vai conhecer elas na próxima cartelinha que aparece para a gente, olha só. A gente vai ter aí os rankings, os torneios e as categorias e a forma como elas se apresentarão. No ranking, olha só, é a sequência ou listagem oficial que estabelece a classificação final dos atletas numa certa modalidade. Na luta, utiliza-se para designar, por exemplo, né, ele é o primeiro do ranking no boxe, ou seja, ele é um dos melhores atletas daquela modalidade, com mais vitórias e poucas derrotas, perfeito? Nos torneios, olha só, os torneios são eventos mais curtos que podem ser realizados em um único dia. E por ser um modelo mais simples, ele é ideal para aqueles que ainda estão começando na área de eventos esportivos. É mais fácil e prático de organizar, além de criar um senso de exclusividade dos atletas e participantes pelo pouco período de tempo em que ocorre. E por fim, a última forma que a gente tem de organização das lutas para esses eventos são as categorias. Para que as modalidades sejam praticadas de acordo com regras, existem categorias por peso respectiva para cada uma delas. E aí eu cito o peso, mas a gente tem categorias de idade também. Como, por exemplo, aí no boxe, são 11 categorias e eles têm um nome engraçado. Olha, o mosca ligeiro é até 48 quilos, o mosca até 51 quilos, o galo até 54 quilos. O pena, 57 quilos, até o super pesado, que são os indivíduos ali com mais de 91 quilos. Essas são as formas que a gente tem de organizar como essas competições se organizam, ali entre os rankings, os torneios e as categorias. E aí, a gente aplica isso, a gente consegue visualizar isso em eventos como este aqui, como o MMA, sigla para Mixed Martial Arts, ou artes marciais mistas, ok? É um mix ali de muitos estilos de luta, de muitas formas de combate, onde o atleta vai tentar se sobrepor ao outro. E aí a gente vai ter essas categorias, a gente vai ter o ranking dos melhores atletas e a gente vai ter os torneios que vão levar a um evento principal. Embora algumas dessas práticas possuam uma organização estrutural e categórica projetada para os eventos de luta e tenham aí um viés mais competitivo, elas precisam ser encaradas como as lutas sendo exploradas pela mídia. Então a gente já tem aí, eu trago para vocês, tanto a representação midiática como a organização estrutural. Lembrando que até chegar ao nível desses eventos, os atletas precisam treinar e se desenvolver bastante. Isso porque, além de ser um evento transformado no espetáculo, né, o indivíduo precisa representar ali, precisa ser o melhor dentro da categoria para chegar ao ápice e representar o determinado estilo ou a categoria dentro daquele evento. A cartela traz um lembrete para a gente, um aviso, né? Chama a atenção. As lutas, sejam em competições das modalidades ou eventos como o de MMA, por exemplo, elas precisam ser baseadas em regras, pensadas e projetadas para garantir a segurança e a integridade física dos atletas competidores.
São essas regras que asseguram também o respeito e a igualdade dentro e fora do tatame, do ringue, ou do dojo, ou ali do octógono, ou onde essa luta estiver sendo praticada. Uma característica muito forte das lutas, olha só, mesmo nos estilos mais modernos, é a presença de valores que são trabalhados em cada treino com rigor e disciplina, muitas vezes maior do que o exigido nas técnicas. Um exemplo são as lutas, os treinos de jiu-jitsu. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em um tatame, né, um dojo de treino ali do jiu-jitsu, mas tem uma fotinha lá no canto, lá, um quadrinho com uma fotinha, o mesmo que a gente encontra no tatame, no dojo de judô, é a fotinha do Jigoro Kano, que é considerado aí o pai, não só do judô, mas de algumas outras modalidades, perfeito? Então, esse respeito à hierarquia, ao mestre, aquele que está instruindo, é uma característica muito difundida e pregada para ser usada não só no momento do treino, não só no momento da luta, mas que pode nos ajudar a conduzir muitos momentos da vida, ok? Dentre os mais importantes desses aspectos relacionados à disciplina, né, dentre os mais importantes aí, os aspectos que vão além dos gestos técnicos, táticos das lutas, a gente vai ter aí, olha só, a estratégia que vai te ajudar a definir em que momento você vai ter que usar determinados golpes, você vai ter que usar determinadas manobras para tentar vencer ali o teu oponente. O autocontrole, porque embora você treine muito essas técnicas, embora você crie a sua estratégia, em algum momento você pode perder este controle e fugir completamente do que está programado ali, né? Imagina, você treinou durante 6 meses para um evento que vai durar cerca de 30 minutos e no meio do combate o indivíduo machuca você de uma forma que não faz parte do combate, enfia um dedo no olho, por exemplo. E aí você precisa ter um autocontrole para se manter dentro da sua estratégia de combate e continuar a luta, entendendo que pode ter sido um acidente, pode ter sido uma forma de trapaça do teu adversário, mas que não pode afetar o teu controle. Isso também está presente ali no respeito ao adversário, mesmo que esse adversário fale nesse aspecto, mesmo que ele não demonstre o mesmo respeito, isso tem que partir de mim. Eu preciso trabalhar essas características em mim. E esses aspectos você aprende na luta e leva para a vida. É muito comum nós vermos os atletas de luta não utilizando as técnicas, o que aprende no dojo, no tatame, no campo de treino, na vida real. Embora aconteça o contrário, mas um atleta de verdade, ele aprende essa disciplina, esses aspectos norteadores e leva para a sua vida. Os benefícios alcançados, olha só, com a prática de lutas, eles vão além dos ganhos corporais, uma vez que ao trabalhar esses aspectos, as modalidades ganham certa notoriedade, até alcançar o status adequado para se enquadrar no programa olímpico, como o texto continua mostrando para a gente. Quando ela se enquadra aí no programa olímpico, ao integrar ao evento que une muitos esportes, né, as Olimpíadas, é um acontecimento que destaca o caráter global dessas necessidades. Isso porque dentro das Olimpíadas a gente tem ali o princípio marcante do fair play, que é o jogo limpo. Então, você precisa não só treinar os golpes, treinar ali todos os estilos, né, mas também ter em mente essas características que são éticas ali dentro do esporte. As práticas corporais, olha só, apresentam-se de diversas formas e é possível notá-las em diversos contextos, como por exemplo, olha só, as lutas em jogos de videogame, as lutas em desenhos animados e séries e as lutas na internet e redes sociais. São algumas das representações que nós vamos explorar a partir de agora. A primeira que eu trago para vocês é esta, olha só, as lutas em jogos de videogame. Uma febre que encanta gerações, que passa aí de geração para geração, né? Eu lembro dos primeiros jogos que experimentei, para os jogos que estão surgindo agora, já com tecnologias diferentes, enquanto antes nós tínhamos um movimento, vou colocar,
básico, né, 2D ali, onde o bonequinho só batia para frente. Hoje, os movimentos já acontecem de forma 3D, você tem como vestir basicamente o personagem. Isso por conta do avanço tecnológico, olha só, e a gente vê um pouco mais sobre as lutas em jogos de videogame, com o processo de gamificação e esportivização do virtual. As lutas adentraram aí esses ambientes tecnológicos. Não que já não fizesse parte deles, mas com o advento aí dos Exergames, os videogames de 7ª geração, as lutas ganharam um espaço maior e permitiram um contato maior, mais puro, mais próximo do real com essa tecnologia. Os Exergames, eles são jogos eletrônicos que captam ali e virtualizam, né, os movimentos reais dos usuários e fazem parte aí de uma tecnologia inovadora de jogos lançada em 2005, quando os videogames de 7ª geração passaram a proporcionar essa experiência única de interação entre os jogadores e o console. E por meio dessa tecnologia, há inúmeras possibilidades de práticas corporais, inclusive no campo das lutas. Imagine você na sala da sua casa conseguindo realizar ali os golpes ou participando de um evento de MMA. Seria e é algo fantástico e possível. Os jogos clássicos e bem populares, como o Street Fighter, o Tekken, o Mortal Kombat, eles voltaram à moda, né? Além de outros que lançados para proporcionar a experiência virtualizada da luta, como os jogos que simulam os combates do MMA e boxe, também têm aí grande popularidade e são bem famosos entre os jogos nessa pegada aí das lutas inseridas no universo dos videogames. Dentre os esportes, né, criou-se uma categoria que enquadra essa forma de movimentar-se através do videogame. São os esportes, e uma tradução literal são os esportes eletrônicos, que têm organizado competições dentro desse processo de esportivização dos ambientes virtuais. Imagina você, onde quer que você esteja, participando de uma competição de luta ou de outro jogo que tenha o combate e que seja mais simulado, seja mais no teclado, ali na pegada do RPG, por exemplo, mas que tenha luta. Imagina você, onde quer que você esteja, participando de um evento com alguém que está do outro lado do mundo. Isso é possível através da tecnologia. Nesse contexto, olha só, o texto continua. A representação estilizada de golpes e habilidades, elas mostram-se bem definidas e representadas em competições virtuais, como os torneios de esportes, envolvendo também lutas digitais. A associação dos ambientes digitais com as lutas possibilita maior acessibilidade e engajamento de novos públicos, além do desenvolvimento motor proporcionado pela ampliação do repertório corporal através das estratégias utilizadas aí nesse ambiente virtual, ok? Então, muito mais do que ficar sentado na frente de um teclado ou de ficar repetindo movimentos à frente de um sensor, a associação dessa tecnologia nos permite a ampliação desse repertório corporal e, claro, o divertimento garantido. Mas as lutas também estão presentes em outros contextos, olha só, nos desenhos animados e nas séries com representações maravilhosas que são verdadeiras obras de artes. E a gente entende melhor como elas aparecem no texto que continua aqui pra gente, olha só. Nesse cenário, as lutas elas exercem aí grande influência cultural de animações que abordam os mais diversos estilos de lutas em seus roteiros. Claro, com aquele toque ali dos efeitos especiais, né, que encanta ali os olhos dos espectadores. Muitos fogem completamente da realidade, acontecem em universos fictícios, né, completamente fictícios, trazendo sim alguns elementos da realidade, mas com esses efeitos que encantam os olhos daqueles que assistem, daqueles que são os espectadores dessas lutas. Embora muitas dessas criações tragam histórias onde as lutas aparecem com uma narrativa épica, objetivos das lutas, a gente consegue observar os objetivos das lutas nessas representações. A gente vê ali a representação de valores como a superação, a união,
bem representados em cada cena, em cada episódio desses desenhos, desses animes, dessas séries que tentam trazer aí um pouco desse universo maravilhoso que são as lutas. Cabe ressaltar que esse é o aspecto, é um pilar fundamental das lutas. Esses que citei por último, a união, a superação, ok? Logo, as lutas expressas nessas produções representam um verdadeiro estímulo ao interesse em artes marciais entre os jovens e outros grupos de espectadores, pois esses desenhos animados eles servem ali como um ponto de partida, como o start, né? O ponto de entrada para a prática das lutas reais. Mas é necessário, como o texto continua mostrando para a gente, olha só, é necessário cuidado com exageros e descontextualizações. É necessário filtrar, entender que aquela representação não é tão real. De repente, no jogo tem lá um combate de espadas ou uma demonstração da utilização de uma espada. Eu preciso entender que aquela modalidade talvez não exista, utiliza alguns princípios e buscar o mais próximo do real, um esporte que me ofereça aí a utilização desses implementos, ok? Então, elas servem como o start, aquilo que vai me acender o interesse por praticar a luta. Mas eu preciso ter esse filtro bem apurado para entender esses exageros e as descontextualizações, ok? Outra representação das lutas são elas na internet e nas redes sociais, que são um veículo que ajudam a alavancar ali em questão de segundos, né, os combates, os estilos, os eventos que acontecem. Neste ambiente, olha só, também digital, é possível observarmos a popularização das lutas através de tutoriais, de desafios que acontecem em diversas plataformas digitais e também nas redes sociais com os mais diversos objetivos. Um deles é caracterizado, olha só, o texto continua mostrando para a gente, pela criação de comunidades digitais para a troca de conhecimentos. Isso mesmo, imagina uma forma, uma saída diferenciada do jiu-jitsu, por exemplo, que o pessoal utiliza em outro estado. Aqui a gente faz desse jeito, não foge das regras, então a gente consegue aplicar. Somente fazendo um curso naquele lugar, participando de um treino, nós conheceríamos, mas através dessa criação dessas comunidades digitais é possível disseminar aí essa reformulação, esses movimentos que podem ser aplicados, voltados aí para o aperfeiçoamento das técnicas. E a tecnologia apresenta-se como uma mediação tecnológica para aprender, aperfeiçoar e divulgar aí conteúdos sobre as lutas, né? Inclusive atualizações como essa que citei como exemplo. Outros objetivos, olha só, esse tem se tornado tendência mais recentemente, que são os campeonatos virtuais e esportivos ao vivo, como formas modernas ali de disputa. Acredito que na pandemia nós devamos ter utilizado muito esse em virtude do afastamento social, onde atletas de karatê, por exemplo, teriam que demonstrar determinado o kata, que é a forma dos movimentos sincronizados, né? Então, como ele não podia ir até o ambiente de luta, estava treinando em casa, a demonstração poderia ser feita nesse formato, ok? Nesse sentido, olha só, nesse modelo, o foco principal dos combates simulados e desafios é promover, tanto para os participantes quanto para os demais envolvidos na área de divulgação, né, por exemplo, um volume de engajamento nas redes sociais, que se converte em monetização. Então, as pessoas vendem ali de forma espetacularizada, né, transformam em um espetáculo que vai gerar aí essa monetização, vai gerar os likes, vai gerar as visualizações, que de certo ponto é bom para aquele estilo. Imagina, algumas pessoas podem não conhecer determinado estilo, passam a conhecer a partir de um vídeo que assistem na internet e, puxa, isso é legal, é o estilo que eu estava procurando e é o que eu quero praticar. A partir de um vídeo simples na internet, acendeu uma paixão, começou um romance ali com esse estilo que pode levar à geração de um atleta, quem sabe. Inúmeras possibilidades
podem acontecer. Vamos agora ver os aspectos educacionais e reflexivos relacionados às lutas. Olha só, na escola, na academia, na vida real e nas redes sociais, nós podemos estabelecer um prisma sobre as lutas, analisando seus impactos positivos e os riscos desse processo e o que se ganha no que se refere à educação. E aí eu trouxe aqui alguns aspectos educacionais e reflexivos. Vamos ver aí primeiro os impactos positivos. Nós temos o desenvolvimento físico e social por meio das lutas. Isso é algo que nós vamos ganhar quando nos submetemos a praticar, né? Aquela carga de treino, o compromisso, a disciplina. Nós teremos aí o desenvolvimento físico, social, mental, além de muitos outros. Os riscos são a representação midiática que estimulam a violência ou a prática sem controle ético. Então, é importante ter esses positivos muito mais fortes, muito mais bem estruturados do que esses riscos, uma vez que se eu tenho em mente que o meu objetivo é praticar a luta, é colher só os benefícios dessas lutas, eu não vou cair nesse viés negativo de repente, utilizar os meus conhecimentos de luta para brigar, para entrar em alguma confusão, para vencer um oponente, como alguns filmes mostram aí, aquelas brigas de rua, aqueles duelos clandestinos. Então, isso aqui é um risco dessa representação midiática que a gente, quando treina de forma positiva, a gente consegue meio que combater e eliminar. Na educação, olha só, a luta vai entrar como uma ferramenta para ensinar valores e promover respeito à diversidade cultural. Quem dera todos os alunos tivessem pelo professor o respeito que os atletas têm pelo mestre dentro de um dojo, né? Seria um universo maravilhoso de você de o aluno chegar, cumprimentar aquele mestre, saudar as pessoas, cumprimentar todos aqueles que estão ao redor, contribuindo para aquele ambiente educacional. É basicamente isso que acontece dentro das lutas. Em síntese, nós precisamos observar a importância das lutas como prática corporal e a sua conexão com as diversas mídias e projetar ações positivas advindas dessa associação. Sendo necessária a constante reflexão sobre como educadores, alunos, atletas e membros ativos da comunidade podem aproveitar esses elementos midiáticos para ensinar valores e conhecimentos sobre as lutas e, a partir disso, transformar a sua realidade. Portanto, procure pesquisar sobre estilos de luta, sobre as competições esportivas, jogos e como estão as relações com as mídias. Nessa busca, você vai encontrar aí um estilo que atenda às suas expectativas e proporcione os objetivos traçados por você. Cabe ainda ressaltar que essa busca ela pode começar com a apreciação em filmes, séries, jogos e até mesmo em desenhos animados. Esses podem ser explorados como ponto de partida para a construção do seu repertório sobre as práticas corporais de lutas. Perfeito? E aqui eu trouxe alguns benefícios que nós vamos olhar de forma muito rápida. Olha só os benefícios físicos. Vai ser aí uma melhora da condição física, né? Aumento da força, da resistência e flexibilidade. Melhora na aptidão cardiorrespiratória, uma vez que a gente vai ter a intensidade das lutas favorecendo esse condicionamento. Por fim, a coordenação motora, os movimentos específicos, eles vão aprimorando aí o equilíbrio e a agilidade. Além disso, teremos benefícios mentais, como o autocontrole, uma vez que as lutas, a prática dela promove a gestão emocional em situações de pressão, a concentração e foco, uma vez que as estratégias e técnicas para manter a atenção plena, né, podem ser utilizadas fora do ringue, e a redução do estresse, com a liberação de endorfina ali durante a prática, por exemplo. Os benefícios sociais, a gente vai ter a disciplina e o respeito, né, quando a gente olha ali para as regras estruturadas que ensinam ali valores essenciais. A construção de vínculos, o ambiente de treino ele promove ali amizades,
e trabalho em equipe, além da inclusão social, uma vez que as atividades para diversas faixas etárias e condições físicas acontecem dentro do universo das lutas. Além disso, teremos os benefícios culturais, onde vemos a preservação de tradições como ali a gente pode observar no judô, na capoeira, né, que transmitem as heranças culturais de onde foram criadas. Além da interação global, os esportes como o taekwondo e o karatê promovem ali entre as pessoas de diferentes culturas. Bom, turmas, esse foi o nosso conteúdo sobre lutas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, saiam energizados e convidados a buscar um estilo que encontre aí as suas expectativas, os seus objetivos. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.